Bom dia, Hildo, bom dia, bom dia. É porque naquela época dizem os historiadores que o carcereiro, se deixasse o preso fugir, morria ele e a família dele. Uma penalidade. Não sei se isso é verdade, mas parece que sim. Aí ele falou que seria salvo ele e a casa dele, né? Ontem eu perguntei pro cara, numa sala que colocaram de legalista, eu perguntei assim, porque eu tô completamente sem paciência, porque os caras não têm argumentos e começam a jogar sujo, né? Aí eu perguntei assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí entrou um crentão lá, meu irmão, com a voz impostada. Tá lá em Hebreus, meu irmão. Você tem que obedecer a Deus. Os que amam a Deus obedecem. Eu falei, obedecer em quê? Aí pronto. Meu irmão, mas você está tão nervoso. Eu falei, não, eu tô perguntando, obedecer em quê exatamente? Aí entra o outro. Por que, meu irmão? Você deve ter sido muito entristecido nas igrejas, você ficou com algum trauma. Eu falei, não, eu só quero que vocês me digam o que eu tenho que fazer, obedecer o que exatamente para ser salvo, quantos por cento. Cara, os caras não respondem e ficam começando a falar outras coisas, cara. Aí eu saí do grupo, né? Que é impressionante. Não, você precisa obedecer. Eu falei, não, eu quero uma. Eu falei pro cara, isso aí é resposta? Obedecer, mas você não falar em quê? Aí os caras não têm para onde correr, não tem saída. Obedecer quantos por cento, quando você fala isso, aí já era. Aí eles não respondem mais e começam a usar de argumentações canalhas. Aí não tem como ter paciência, cara. Os caras jogam sujo, cara. Parece que hoje a gente parece que consegue enxergar nessas pessoas, não sei, cara, pessoas ruins, eu não sei, cara. Porque são pessoas aparentemente que são bonitas, têm família, tudo certinho, mas você percebe algo ruim, não sei explicar, cara. Pô, veja a minha irmã lá, toda certinha, fala em línguas, mas condena todo mundo ao inferno, condena a prostituta, condena. O meu irmão lá é todo bonitinho, você olha, o cara todo certinho, mas o cara é racista, ele prega condenação. E hoje eu consigo, eu não sei se é exagero, mas eu consigo ver uma coisa ruim nesses crentes. Porque não tem como ter uma coisa boa o cara que prega condenação praticamente para todo mundo, né? Eu não sei se é exagero nosso, mas parece que a coisa fica explícita, né, cara? Essa ruindade fica explícita. Eu não sei explicar direito, não. Não sei se a gente tá ficando doido, mas eu percebo isso, cara. Coisa ruim, pesada. Uma pregação aparentemente bonitinha, mas é como se você fosse aquele versículo: sepulcros caiados, por fora são bonitos, mas por dentro só tem condenação e morte. Ah, vou mostrar o áudio dele explicando, meu irmão, com a voz impostada, tá em Hebreus aqui, meu irmão. Putz, é por isso, cara, não tem como, sinceramente, não tem como pregar o evangelho da graça ao vivo. O cara começar a te sacanear na tua cara, escarnecer na tua cara, vai ser complicado. Tem que ser pelo WhatsApp mesmo, não tem jeito. Porque ao vivo, um cara desse te chamando de libertino, te chamando disso, daquilo, pisando na pérola, vai dar ruim. Tem que ser falado pelo WhatsApp mesmo. É exatamente aí, Afonso. Saber separar uma coisa da outra é fundamental, né? O apóstolo Paulo, na natureza humana dele, né, por causa do fruto do Espírito, ele ficava irado, assim como a gente fica irado. Nós ficamos irados. Natureza humana de cada um. O Hildo é calmo, a natureza dele é ser calmo. A natureza humana, a minha é mais nervosa. De repente, por situações da vida, eu não sei. Aí depois o apóstolo Paulo fala da natureza pecaminosa, que é a vanglória. Isso, cara, os caras não sabem separar uma coisa da outra. É impressionante. Eles misturam uma coisa com a outra. E fica muito cansativo, porque a gente consegue enxergar agora mais claramente, né? Nós conseguimos ver a coisa muito transparente. Aquele versículo, nós estamos vendo face a face. E pra gente é fácil. Mas os caras eles não conseguem enxergar. Você viu lá no YouTube do Michel, a mulher falou blá blá blá, não sei o que, eu não entendi nada. Aí o Michel falou uma coisa que até o pessoal fica irritado. A gente fica quando falam pra gente que tem que nascer de novo, mas tem que nascer de novo.
Tem que nascer de novo desse entendimento, né? Essa visão, esse modo de olhar. É igual, por exemplo, o racismo há 50 anos atrás. Era normal racista. Só que hoje a maioria da população, fazendo uma analogia, nasceu de novo. A visão mudou. Ninguém suporta mais o racismo porque a visão mudou. É esse nascer de novo, a metanoia. Uma outra visão. Hoje, se você for racista, tu vai preso, porque a visão mudou. Há 50, 60, 70 anos atrás era normal fazer gracinha, piadas com negros. Isso é aquela a gente já sabe. Porque a visão era outra. Não tinha metanoia. Hoje é insuportável você ouvir um racista ou como ouvir um nazista, né? Ninguém suporta. Porque a visão mudou. E a nossa visão nesse aspecto do evangelho mudou. Aí o Michel falou para a mulher, você tem que nascer de novo. É porque a mulher está com uma visão antiga. E ela não consegue entender a visão nova. É isso que acontece, é a metanoia. Esse é o nascer de novo. O evangelho, ele vem fazer a pessoa sair da natureza pecaminosa, que é debaixo da lei. Por isso que o apóstolo Paulo falou ali, em Gálatas. Caístes da graça. Então o evangelho faz a pessoa sair da natureza pecaminosa. E para o cara sair da natureza humana, se for um canalha, um ladrão, uma porrada mesmo já basta. Uma sessão de porrada, de repente o cara sai da natureza humana, né? Com medo de levar uma surra, com medo de ir preso, com medo de ficar de castigo com a mãe, com medo de perder o emprego. Tem que ter um medinho ali, né? O cara não fazer uma merda, com medo de levar uma multa. Isso tudo faz a pessoa sair da natureza humana, de transgressão de lei humana, né? A pessoa se controla, ela quer ficar nervosa, ela se controla, porque pode perder o emprego, pode não sei o quê. Ou uma sessão de porradaria da polícia, a pessoa... O Mário falava, quando era policial, enchia o cara de porrada, o cara devia ficar mansinho, comportado, né? Numa sessão de porrada no cara, acalmava a natureza humana do cara. Agora a natureza pecaminosa, quem tira a natureza pecaminosa é o evangelho, a pregação do evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo falou, pregue o evangelho. Dê um banho nesse miserável de água limpa da palavra, para ver se lava esse corpo do pecado. Essa separação é uma virada de chave, cara, no entendimento. Quando você separa isso, você vira a chave do entendimento. Aí o crescimento começa a ser até exponencial, né, cara? Porque você saiu de uma coisa misturada, sem entendimento, e passa a separar uma coisa da outra, passa a separar a graça do evangelho da graça, e começa a separar, aí começa a entender, aí facilita. Quanto mais cedo a pessoa separa, faz essa separação do horizontal do vertical, mais fácil ela entende, né? Ela consegue separar o reino de Deus de comida e bebida. Agora é ridículo, é estúpido falar que um cachaceiro não herda o reino. Tanto o reino como eles creem de salvação, como o reino que a gente crê. É estúpido demais isso, porque eles misturam uma coisa com a outra. Agora uma coisa é certa, um cachaceiro no entendimento, é óbvio que ele não herda o reino. Um glutão é óbvio, por quê? O glutão alimenta o próprio ventre. Se alimenta o próprio ventre, está debaixo da lei, dá na carne, não é guiado pelo Espírito. E o embriagado no entendimento, como que um cara embriagado no entendimento, o nome já fala, embriagado no entendimento. Se ele tivesse na graça, ele não seria embriagado no entendimento, ele teria entendido. Pô, e fecha. Agora é estupidez falar que um cachaceiro, um mentiroso, um faccioso não vai para o céu ou não herda o reino, cara. No sentido literal, é estúpido demais isso. É um nível de estupidez, cara, que a gente não consegue dimensionar, porque é muito estúpido. Quando o apóstolo Paulo fala ali em prostituição, ele está falando assim, vem cá, vocês estão tentando, se esforçando para pagar algo que já foi pago. Já foi pago. E o que o evangelho comunica? Que já foi pago. Já foi pago. E quando eu falo para um cara que já foi pago e um cara que está tentando pagar, o negro está tentando pagar a carta de alforria. Ele está na prostituição, um exemplo, uma analogia, né? E ele também está na prostituição literal e na prostituição vertical, o negro. Eu quando falo para ele assim, ó, cara, o preço já foi pago pela carta, pela princesa Isabel, cara.
Eu estou tirando ele da onde? Da prostituição literal ou da prostituição espiritual? É óbvio que é da prostituição espiritual. Eu falar que o preço já foi pago pela princesa Isabel para o negro, não tem nada a ver com se o cara está dando rabo, se está adulterando, se está roubando. O fato de falar essa boa notícia para o negro não tira ele do roubo, se ele estiver roubando. De repente ele está roubando por um motivo de, sei lá, porque se sente escravo, alguma coisa assim. Aí de repente ele, quando se sente livre, de repente ele não rouba, eu não sei. Não sei se vai sair, se ele vai parar de fumar. Será que o negro para de fumar quando você fala que o preço já foi pago pela princesa Isabel? Então é a mesma coisa, quando eu falo para a pessoa que o preço já foi pago, vai tirar ela daquela situação debaixo da lei, porque ela está debaixo da lei. A expressão estar debaixo da lei não é só a pessoa cumprir a lei só não, porque é boazinha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está debaixo da lei, o assunto ali é evangelho, é o homem diante de Deus, caiu da graça. O assunto não é a Constituição do Brasil ou de Israel. O apóstolo Paulo não ia falar isso uma pessoa que cumpre a lei, que ela está errada. Ele está falando uma pessoa que cumpre a lei para se chegar a Deus. Aí ela está em prostituição. Então, o preço já foi pago, vai fazer, ela vai assim, porra, se o preço já foi pago, eu não preciso pagar o preço. Então, ela quando cumprir a lei, não vai ser para se justificar. Quando ela lavar as mãos, vai ser só para matar as bactérias, tirar o cisco. Não vai ser para tentar se purificar diante de Deus. Então, o evangelho tem essa função, assim como a carta de alforria. Fazer o negro saber que não precisa pagar mais a carta de alforria, que ela já foi paga. E o ato de pagar o legalismo é o adultério. Então o evangelho faz a pessoa sair do adultério, mas é espiritual, não é literal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é muito irritante, que a gente consegue enxergar isso muito claramente hoje. E os caras têm uma dificuldade absurda para enxergar isso. Absurda. E a gente está dando uma coisa mastigada já. Na papinha pro cara. E mesmo assim, não querem comer. Ainda sentem, acha que a comida é sólida demais. E olha que é tudo papinha, né? Tudo mastigado. E a coisa é fácil de ver. Quem está debaixo da lei, que é um legalista, que chega a Deus pela lei, é só você perguntar, você se sente justificado? Você está justificado? Não, ainda não. Você está em paz com Deus? Não, eu não estou em paz não, porque eu sou um pecador. Você tem alegria? Como o cara pode ter alegria pegando o legalismo, né? Você tem poder? Não tem. Por quê? Porque está debaixo da lei. A visão dele é lei, mérito humano. Então como que o cara vai ter paz com Deus se ele está baseado nos seus próprios comportamentos, nos seus próprios méritos? Uma coisa é clara. É matemática, aquele axioma, né? Fecha o entendimento. Agora, quando o cara está debaixo da lei, porra, o cara ele vai se ver pecador, ele vai se ver transgressor, porque o parâmetro dele é a lei. Ele vai herdar o reino de Deus? Claro que não. Como que o cara pode herdar o reino, o poder de falar que é filho, se quem testifica para ele é o espírito de escravidão? O espírito, cara, é tão claro. Espírito. Eu quero ver esses caras que falam espírito no sentido literal, como que ele explica o espírito de escravidão? Vai ter que explicar que é um demônio que está na pessoa, um demônio, um espírito demoníaco. Não, espírito de escravidão. Ué, o cara que tem um entendimento que ainda é escravo. Espírito de pecador. Se o cara fala que é pecador, porque ele tem um entendimento de que ele é ainda pecador. Espírito de pecador. O cara que fala que é filho, que está limpo, ele tem um entendimento de herdeiro, de filho. Espírito de adoção, espírito de filho, entendimento. Aí fica muito claro. Qual o entendimento que você tem? Que você é escravo ou que você é filho? Ah, eu sou escravo ainda, eu sou pecador. Então, espírito de escravidão. Vocês não receberam o espírito de escravidão para temerdes novamente. Quem tem o espírito de adoção, não teme, cara, mas é diante de Deus, mas é muito claro isso. Se você ainda tem medo de Deus, é porque você tem um espírito errado. Você não tem o espírito de Deus, porque o espírito de Deus é o espírito de adoção. O entendimento que diz que você está limpo. Não chame de imundo que eu purifiquei.
É um entendimento de limpo pela palavra. A palavra diz que eu estou limpo. Então eu tenho um espírito que me diz que eu estou limpo. O crente fala isso? Claro que não. Porque o crente tem o espírito de escravidão, cara. O crente tem o espírito de Deus? Não. Porque o espírito de Deus é o espírito de adoção. Aí o pessoal fica chocado, mas como que o cara não tem o espírito de Deus? Como? Que heresia! Heresia é falar que um legalista tem o espírito de Deus, porque você vai chamar o espírito de Deus de espírito de escravidão. Porque a palavra que ele está falando não é dele, é do Pai. Ou seja, o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o espírito de Deus, a palavra do Pai, o espírito de Deus. Aí foi falado ao apóstolo Paulo, o espírito de Deus. Aí o apóstolo Paulo falou o espírito de Deus, o espírito que consola, porque fala do reino de Deus, da graça, da justificação. Traz paz ao ser humano, não traz condenação. O espírito, o pessoal não consegue entender isso. Entender isso é outra coisa fundamental. São várias coisas fundamentais de entender. Palavra de Deus. O espírito é o que vivifica. As minhas palavras são espírito e são vida. As minhas palavras são espírito que vivifica. Se habita em vós o espírito daquele, o espírito que vivifica. Se habita em vós o Espírito de Deus, ele há de vivificar os vossos corpos mortais. Porque é o Espírito que vivifica, é a palavra. Aí você vai ver lá, lavado com água limpa pela palavra. Tudo fecha, não é possível que a gente esteja errado. Porque a conta vai fechando, uma a uma vai fechando, cara. É impressionante. Vocês não fiquem com medo, claro, porque é o Espírito de adoção. Tem como alguém ficar com medo com o Evangelho? Porra, cara. Só fica com medo diante de Deus, tem medo, temor, quem tem o espírito de escravidão. É uma coisa óbvia. Por isso que a gente não fala em condenação. Só quem tem o espírito de escravidão que fala em condenação. Cara. Isso é óbvio, cara. É coisa óbvia atrás de coisa óbvia. Provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. O espírito de escravidão procede de Deus? Claro que não. Que traz medo procede de Deus? Claro que não. É só se perguntar à pessoa, você tem medo diante de Deus? Você tem medo de morrer e encontrar com Deus? Você tem medo se Jesus voltasse hoje? Você teria medo? Você tem medo? Ah, tenho medo. Sou um pecador, então você não tem o Espírito de Deus. Pronto. A pessoa vai ficar chocada. Mas é um fato. Quando a gente entende o que é o Espírito, a pessoa não tem o Espírito de Deus. É salva? É, mas não tem o Espírito de Deus. Porque uma salva é o herdeiro enquanto menino, mesmo sendo o senhor de tudo, vive, se vê como escravo. Vive como escravo, se vê como escravo. Isso é fácil de provar. É só você perguntar para o cara, você se vê salvo? Não. Você se vê pecador? Sim. Então você não tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus diz que você está limpo. Como que você se vê pecador se você está limpo diante de Deus? Ah, mas porque eu erro muito? Então você está baseado na lei, nos seus méritos. Então você não tem o Espírito de Deus, é fato. E a prostituta? Eu não sei. Tem que conversar com a prostituta para saber se ela tem o Espírito de Deus ou não. Ué. Ah, mas o negro ali, ele rouba banco. Será que ele tem o espírito da carta de alforria? Deixa eu perguntar ao ladrão de banco negro lá, o negro, o assaltante. Você se vê como escravo, o assaltante? Não, eu sou livre. Eu sou livre porque eu já nasci livre. Eu entendo isso. Ah, então você tem o espírito da carta de alforria. Você entendeu a carta de alforria. Mas o cara é ladrão. Mas ele entendeu a carta de alforria. Então esse cara... Aí você vê o outro negro ali, o cara bonzinho, comportadinho, cumpridor dos seus deveres. Mas se vê como escravo. Esse cara não tem o espírito da carta de alforria. Ele se vê como escravo. Óbvio que não. O Silas Malafaia se vê pecador, se vê escravo, se vê ainda lutando pela salvação, sim. Então ele não tem o Espírito de Deus. E o assaltante?
A gente não sabe. Temos que fazer uma sabatina com o assaltante, provar o espírito dele para ver se ele tem o espírito de Deus ou não. Isso aí deixa os caras chocados, né? Eles não são galinhas, mas ficam chocados, né? Filha, em Hebreus deixa claro isso. Cheguemos ao trono da glória com a consciência limpa, com o corpo lavado com água pura. Porra, mais claro que isso. O corpo lavado com água pura. Então, se o cara quer ler no literal, tem que ler isso no literal. Ele, antes de fazer a oração dele, se ajoelhar à noite, fazendo o sacrifício dele, de pedir perdão pelos pecados, ele tem que tomar banho. É literal? Então tá. O corpo lavado com água pura. Cheguemos ao trono com a consciência limpa. Por quê? Se você está com a consciência limpa diante de Deus, porque você foi lavado pela palavra. É óbvio. Então você vai chegar diante de Deus limpo, não pedindo perdão. Se eu chego diante de Deus pedindo perdão, porque eu estou me vendo sujo, cara. Isso aí é óbvio. Isso é chocante. Porque as pessoas estão acostumadas a pedir perdão a Deus. E você fala que quando elas pedem perdão a Deus, porque elas são legalistas. Oh, mas como? É chocante, não é? Porque a gente aprendeu desde sempre que temos que pedir perdão a Deus, o arrependimento. Mas o arrependimento é exatamente o contrário. O arrependimento é você não pedir perdão a Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento, porque você sofreu a metanoia, agora você se vê limpo e não sujo. Cara, isso é incrível, cara. E é impressionante quando você joga essa pérola para os porcos, eles pisam, cara. Isso é muito irritante. Porque você consegue perceber a pérola que é. E os caras cagam em cima da pérola. Aí a gente fica irritado com razão, cara. Não tem como você não ficar irritado. Porque isso aí é muito profundo, cara. É chocante, mas é uma verdade. Se eu tenho o corpo lavado com água limpa por causa de Cristo, como que eu vou pedir perdão a Deus, cara? Não tem sentido isso. Mas é o que todo mundo aprende, né? Eu tenho que me arrepender. Não, quando você se vê limpo, você se arrependeu. Você sofreu o arrependimento, que é a famosa metanoia. Se eu me vejo limpo, eu não tenho que pedir perdão a Deus, cara. Cara, isso aí é incrível isso. Ele só iria pedir perdão para Deus se ele se achasse pecador, mas ele acabou de falar, você falou aí que se procuramos ser justificados por Cristo, somos achados pecadores? Claro que não. Se eu não sou achado pecador, como que eu vou pedir perdão a Deus? De quê? Eu tenho que agradecer a Deus. Eu estou limpo e não pedir perdão.